Estamos numa série de mensagens, quarta parte da série de mensagens acerca do que é o ser humano nesse universo. Hoje, nessa quarta parte, João Paulo carinhosamente me corrigiu, eu pensava que era a terceira. Mortos em seus delitos e pecados. Abram as Bíblias em Efésios, capítulo de número 2. Aqueles que acompanham aí pela internet, pelo grupo de WhatsApp, já estão inteirados acerca do texto que nós íamos usar na noite de hoje. Aqueles que não acompanham estão tomando ciência agora, né? Efésios capítulo 2, os versículos de 1 a 10, talvez tragam aí um bom resumo acerca da condição em que o homem natural se encontra e a condição em que esse homem se encontra e recebe a visita do Deus Salvador, para que a salvação desse homem perdido seja algo possível. Em Romanos capítulo 3, da semana passada, nós vimos as características do homem, as condições desse homem. Vamos recapitular, lembrando. Então, obrigado, Naira. Um homem que não é justo, lembra-se, né? Romanos 3:10, não há um justo nenhum sequer. 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o versículo de número 23, Romanos 3:23, que diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Não é verdade? Como pregador do Evangelho, e isso é comum entre os pregadores do Evangelho, nós temos sempre o cuidado de não terminar uma mensagem vamos dizer assim, com um desfecho negativo. De negatividade a gente já tem muita coisa na vida, né? A gente passa uma semana dura, o dinheiro está pouco, às vezes adoece, as condições dos relacionamentos não estão essa maravilha, então a gente já tem muita coisa para se preocupar, né? Aí no domingo vem a igreja ouvir a pregação da palavra e o desfecho, o encerramento daquela pregação não nos manda embora para casa com uma mensagem de esperança no coração. O pastor prega uma mensagem nos apresentando um cenário terrível, porque essa é a realidade, o cenário é terrível, mas não apresenta uma esperança, não nos anima para o restante da caminhada que temos pela frente. Então nós temos, como pregadores, esse cuidado de sempre, por mais que a pregação seja dura, por mais que a apresentação da real situação nos apresente um quadro desesperador, nós tendemos a dar um jeitinho para que o final da pregação, o desfecho, a conclusão dessa pregação, traga para os ouvintes algo que os anime, algo que os deixe animados, que recobre o ânimo, as forças. Mas no domingo passado isso não aconteceu. Embora constantemente no decorrer do texto mensagens de esperança sejam dadas, a verdade é que o conjunto de tudo quanto a gente viu encerrou-se nesse versículo de Romanos 3:23, que apenas vai dizer: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Daí hoje, amados, que ainda não é o encerramento dessa nossa série de mensagens, hoje a gente traz aí em Efésios 2, então, a mensagem de esperança. Amém, queridos? Outra preocupação nossa, quando fazemos uma pregação expositiva, é fazer uma boa contextualização do texto. Talvez estejamos diante de um daqueles textos que não precisa contextualizar coisa nenhuma. Autoexplicativo. A gente lê e compreende imediatamente a situação vivida e contempla pela fé, graças a Deus por isso, a esperança no próprio texto lido. Amém, queridos? Vamos ler o texto? Efésios 2, de 1 a 10, que diz assim:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Amados, verso 1. Ele quem? Jesus, tá bom? Jesus vos deu vida. Glória a Deus. Amém. Ele vos deu vida. Ele é o autor da vida, ou melhor dizendo, ele é a própria vida. Lembram-se quando ele se identifica assim? Em João 14,6, eu sou o... Vamos lá, gente, acorda aí. Eu sou o... Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Jesus é a própria vida. Ele vos deu vida a partir do momento que ele se deu a si mesmo. Quando ele se entregou em favor daqueles que haveriam de herdar a salvação, aqueles que haveriam de crer nele. Já houve um tempo da minha vida quando eu era revoltado porque eu pensava, meu Deus, como as pessoas negligenciam isso. Oh Deus, que coisa terrível, como as pessoas viram as costas para essa realidade. Jesus faz um sacrifício tão tremendo e as pessoas não estão nem aí. E levou algum tempo para que eu tivesse a compreensão de que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens e que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a maioria das pessoas da terra vão ouvir essa mensagem, vai entrar por um ouvido, vai sair por outro, e elas não vão ter entendimento algum do tamanho desse sacrifício. Ele vos deu vida. Não havia vida de Deus em você. Com perdão da palavra, não me queiram mal, mas você era como um animal irracional. E, inclusive, há um texto bíblico que faz essa comparação. Sendo que mais perverso do que um animal irracional, mais cruel do que um animal irracional, capaz de realizar atos de terrível maldade, muito piores do que de um animal irracional, sem vida de Deus em você. A comparação é bem pesada, mas ela é verdadeira. Não havia vida de Deus em você. Havia uma mera vida natural. Uma mera vida como de qualquer um outro ser. Não sabe de onde veio, não sabe onde está, nem porquê, nem o que está fazendo, nem o que deve fazer, e muito menos para onde vai. Enquanto isso, se exime de fazer o bem, ao tempo em que faz o mal, e na maioria das vezes com um prazer tremendo por estar praticando seus atos de perversidade. Ele vos deu
vida. Olha, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 7 também, o Senhor tem um encontro com um certo religioso chamado Nicodemos, e assim ele trata com aquele homem que vê Jesus, identifica Jesus, reconhece Jesus, como a maioria das pessoas dessa terra, que se não estão vendo Jesus, mas ouviram falar dele, reconhecem Jesus, mas não seguem Jesus, e não experimentaram ainda, ou não viveram o grande presente que Deus tem para nos dar. Embora aquele homem tenha reconhecido Jesus, ele ouve da boca do Senhor: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ninguém que não nascer de novo verá o reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. Aí fica uma pergunta para nós: e aí, joia, beleza, eu entendi que o Nicodemos não entendeu logo de cara, não. Ele foi perguntar: mas senhor, como é que pode um homem depois de velho voltar à barriga da mãe e nascer de novo? Passa pela cabeça dele a questão da reencarnação, porque ele é um opositor dos saduceus que acreditam nisso, assim como os espíritas acreditam hoje, assim como a maioria das religiões da Índia, os hindus acreditam que existe uma reencarnação, e Jesus acaba com essa possibilidade numa lapada só. Como quem diga, você pode entrar na barriga da mãe e nascer mais 200 vezes, você vai nascer carne do mesmo jeito. Não é de um nascimento de carne, não é do nascimento de vontade de pai e de mãe, de homem e de mulher. O Senhor está falando de um outro nascimento, um nascer da água e do Espírito, um nascimento espiritual. Importa-vos nascer de novo. Aí fica a pergunta, meu amado: você já nasceu uma vez, não nasceu? Eu nasci no dia 4 de janeiro de 1967, no Hospital São Vicente de Paulo, em Taguatinga, Distrito Federal. Hoje lá é um hospício, mas naquele tempo não era não, viu? Para ninguém pensar que eu nasci num hospício. Eu sou meio louco mesmo, mas não é por causa disso, não. Naquela ocasião eu nasci segundo a carne. Igualzinho você nasceu um dia da barriga da sua mãe e nasceu carne. Você escolheu a tua mãe? Você escolheu o teu pai? Você escolheu o dia de você nascer? Você escolheu o lugar de você nascer? Eu quero nascer no Piauí. Foi assim? Foi? É claro que não, né? Se esse é um nascimento que todo mundo experimentou, e certamente não é o nascimento mais importante da nossa vida, porque esse nascimento todo ser vivo na terra experimentou, imagine o outro nascimento que o Senhor está se referindo. O nascimento espiritual, o nascer de novo, o nascer espiritualmente. Seria esse que você então ia escolher nascer? Você sabe de uma coisa? Agora eu vou nascer espiritualmente. Oh, que bom se fosse assim, ou sei lá se seria bom. Certamente não seria, não. O Senhor sabe de tudo. Ele providenciou tudo isso, amados. Não fui eu, não foi você. Não está em nós. É a segunda vez que acontece em poucos dias de a pessoa que está abrindo o culto ler um texto intimamente relacionado com a nossa pregação. Hoje foi a vez do irmão Hernando, lendo o Salmo 62, que Davi escreve exatamente para atribuir tudo de bom que está lhe acontecendo ou que há de lhe acontecer à soberania divina. E é curioso que ali ele fala da salvação, mesmo sem conhecer essa salvação graciosa apresentada no Novo Testamento, ele já fala dela e já apresenta quem como autor da salvação? Deus. E ainda reconhece a sua insignificância e reconhece também a impossibilidade de ele mesmo providenciar essa salvação. Amém, irmão Hernando? Isso é coisa de Deus, viu? Não é coincidência nenhuma. Isso é o Espírito Santo agindo em corações de homens
que oram como o Senhor tem orado. Ele vos deu vida, meus amados. E sob que condições? Estando vós mortos. Se para morrer é preciso que se esteja vivo, o mesmo no efeito contrário. Para viver é preciso, para receber vida é preciso que se esteja morto. Ele vos deu vida estando vós mortos. A situação do homem sem Deus, a situação do homem impenitente, a situação do ímpio é uma situação de morte. A sua condição é uma condição de morte. Ele se encontra morto. Não há vida espiritual. Está por aí comendo, fazendo conta, pagando conta, dando para uns, tirando de outros, fazendo bem aqui, fazendo mal acolá, derruba um aqui, levanta outro ali, mas está morto espiritualmente. Fazendo gente, colocando gente no mundo, mas espiritualmente está morto. Por quê? A condição do homem natural, não alcançado pela graça salvadora, aquele que carece da glória de Deus. Por quê? Porque, como todos, pecou. É um pecador. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, que o homem natural os pratica porque vive entre aspas, né? Vive neles, ou melhor dizendo, melhor do que dizer que ele vive neles, que ele está morto neles. Você consegue compreender isso, meu irmão? Consegue entender isso, minha irmã? Amém? Verso 2. Nos quais andastes outrora. É preciso entender que a palavra está se dirigindo a alguém que já nasceu de novo. Alguém que já foi regenerado. E ele está lembrando, olha, essa é a situação que você andava outrora, no passado. Você andava nessas condições. Era essa a tua condição. Você estava morto em seus delitos e pecados. E aí o Senhor veio e te deu vida. E como é que andava? Segundo o curso deste mundo, ó, amados. Preste atenção. O mundo, como um rio, por exemplo, ele tem um curso fixo a seguir. Desde que esse mundo é mundo, ou pelo menos até a transformação que deixou ele da maneira em que ele se encontra, eu posso garantir para você que o rio Parnaíba sempre correu de Teresina no rumo do norte, no rumo de Parnaíba. Vai tocando aqui, Novo Nilo, Miguel Alves, Porto e vai-se embora. Até cair no Oceano Atlântico, cair no mar lá em Parnaíba. Você acredita nisso? Amém, né? E você crê que algum dia seja possível você, de manhã, dar aquela espreguiçada, deixa ele olhar para a cara do rio, e você chega lá, ao invés de estar descendo, ele está subindo? Você acredita que isso seja possível? É claro que não, meus amados. É impossível, isso não vai acontecer. Ele segue um curso natural. E esse mesmo curso natural, o mundo inteiro também segue. O mundo caminha para um destino inevitável. Assim como esse rio caminha para desembocar lá no mar, e ele nunca vai mudar o sentido dele, para encher aqui e a vazante dele então levar água para o sertão seco aí. Oh, que maravilha seria! Seria nada, se Deus colocou ele assim, é porque é para ele andar nessa direção aí. Da mesma maneira, como ele está dizendo, segundo o curso deste mundo. Que curso? Olha, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Esse é o curso para o qual esse mundo caminha, e todos aqueles que amam esse mundo e que não estão nem um pouco dispostos a se desapegarem dele.
seguem o seu curso inevitável e imutável para o seu destino inevitável. Assim como esse rio corre para cair no mar, esse mundo também corre no seu sentido que não vai mudar para cair no fogo, ou melhor dizendo, o fogo que vai cair nele, destruindo esse mundo inteiro e todos aqueles apaixonados por ele que nele estiverem. Esse não será o caso da igreja do Senhor, que pelo próprio Senhor Jesus será tirada dele antes desse fogo todo cair. Amém, amados? Mas aqueles que outrora andavam segundo o curso desse mundo, ainda continuam nessa mesma. E olha que detalhe ainda no versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse é mais um dos vários apelidos dados a Satanás na Bíblia Sagrada. Esse príncipe da potestade do ar não é nenhum outro ser, nenhum outro bicho, não. É ele mesmo, o cão. Ele continua regendo esse mundo, ele tem outros nomes, ele é chamado também de Deus deste século, em 2 Coríntios 4:4, príncipe deste mundo. São vários os apelidos que ele recebe. Para que se entenda que esse mundo ainda, embora Deus não tenha perdido o controle de coisa nenhuma, essa criatura ainda age, embora esteja aprisionado para que não impeça o avanço da igreja, ele continua agindo, a sua vontade continua sendo feita, as pessoas continuam fazendo a vontade dele, seguindo o curso desse mundo, seguindo as vontades desse príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que agora, preste atenção nesse detalhe, agora, desse espírito que ainda atua, ou agora atua nos filhos da desobediência, isso coloca a humanidade dividida entre dois grupos bastante distintos, meus amados. De um lado, os servos de Deus, aqueles que receberam vida da parte de Deus, e do outro, aqueles que continuam mortos em seus delitos e pecados. Não adianta você entortar o queixo, não adianta você olhar de cara feia. Não, minha santa vozinha não segue o príncipe da potestade do ar, não. Ela é convertida a Jesus Cristo? É não. Ô nego, lamento. Entre nós e a palavra de Deus, alguém precisa estar mentindo aqui, né? E eu quero crer que a palavra de Deus não mente. Quem recebeu vida dele, vive conforme ele determina. Quem não recebeu vida da parte dele, continua seguindo a vontade do príncipe da potestade do ar, fazendo os desejos da carne e dos pensamentos, e não a vontade de Deus. Por mais que pareça ser boazinha, bonzinho, tão bondoso, é bondoso aos nossos olhos, querido. Aos olhos de Deus precisa ser gerado novamente, precisa nascer de novo. E como alguém que tem ouvido a palavra de Deus e diz que é um cristão, é obrigação tua orar, e orar muito, para que este seu ente tão querido, tão amado, seja alcançado pela graça de Deus também. Amém, amado? Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Olha, queridos. O apóstolo Paulo não está excluindo a ele disso aí, não. Embora haja uma diferença aí, o versículo 2 referindo-se a gentios, versículo 3 referindo-se a judeus, mas vamos deixar essa discussão para outra ocasião. Agora é preciso que entenda que o apóstolo Paulo não está se excluindo dessa condição. Ele também, outrora, andou dessa maneira. Ele também, outrora, fez a vontade da carne, a vontade de seus próprios pensamentos. Ele, pessoalmente, todos aqueles, independente de ser judeu, independente de ser gentil, pouco importa, todos que não foram restaurados, regenerados pelo Senhor, estavam mortos em seus delitos e pecados e praticando a vontade do príncipe da potestade do ar, e não a de Deus. Sem exceção.
Por mais que as intenções fossem maravilhosas. E como as intenções do Paulo eram boas. Um religioso zeloso da lei, amante de Deus, amava Deus a tal ponto que toda ameaça à lei de Deus era punida com a morte, de modo severo. Assim ele vivia, se empenhando para que religiosamente a vontade de Deus fosse feita. Entre os quais também todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, olha só, na satisfação da própria carne, a satisfação do próprio corpo. Como nós somos bons nisso, né, amados? Na hora de satisfazer os desejos dessa carne terrível, que a gente vive dizendo, a carne é fraca. Na verdade, ela não foi fraca, ela foi forte. Quem foi fraco aí foi o Espírito, né? A vontade de Deus. E você teve até um receiozinho, mas enfiou o pé na jaca assim mesmo, não foi? Porque a carne é terrível. E mesmo sabendo quais são as vontades de Deus, o homem faz com a facilidade tremenda a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. A vontade de Deus, não, Deus é tão bonzinho, ele não liga não. Ele me conhece. Não, Deus sabe como é que é. Ninguém é perfeito, né, pastor? Tá certo. E éramos, final do versículo 3, ó. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O homem natural é merecedor apenas do fogo, meus amados. Apenas do inferno e mais nada. Não importa o que ele faça. Não interessa o que ele esteja fazendo. Não interessa se ele é bom vizinho, se ele é bom cidadão. Não interessa em qual partido ele vota ou deixa de votar. O homem natural, como também os demais, ou conforme todos os que ele está listando aqui, qualquer um que não tenha sido alcançado pela graça salvadora do Senhor, qualquer um que não tenha recebido vida de Deus, não tenha sido regenerado por Deus, é filho da ira. Merecedores natos da condenação, nada merecedores do perdão, nem da graça de Deus. O bicho, nós já descobrimos que o bicho é ruim. Pensa num bichinho ruim, o bicho gente, sem solução. Agora ele apresenta a solução, que não vem de homem nenhum. Mas Deus, mas quem? Mas Deus, oh aleluia. Ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Amém, amados? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha, texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ele pode gastar misericórdia o tanto que ele quiser hoje, que ela não acaba, e além dela não acabar hoje, quando for amanhã, começa zerado de novo. As misericórdias de Deus, elas não acabam. Deus é misericordioso. Amém, amados? Não fosse essa misericórdia, nós já teríamos engolido uns aos outros, igualzinho cobra. Devia ter um sozinho aí comendo pedra, e agora, quem que eu como? Eu comi todo mundo, acabou. Se todo mundo se comeu, acabou. O ser humano desapareceu da terra. É por causa da misericórdia do Senhor que nós ainda estamos aqui. É por causa da misericórdia do Senhor que ele ainda não tocou fogo nisso aqui tudo.
com todo mundo dentro. Não foi porque tem um bonzinho aqui ou um bonzinho acolá, não, porque não tem bom em lugar nenhum. A única coisa que detém o fogo para cair nesse mundo velho é a misericórdia do Senhor. E mais nada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, a causa, o amor de Deus. O amor dele é a causa. É por causa dele que a vaca ainda não foi para o brejo. Obrigado, Raimundinho. Chegou em boa hora, que hoje tá. É de estimação, é a minha aranha. Obrigado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e aí a justificativa, verso 5. E estando nós, como? Mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ora, amados, por causa do grande amor com que nos amou, por causa da sua misericórdia, e aí você soma toda essa misericórdia, bondade e amor de Deus a toda a nossa incapacidade de batalhar por essa salvação, Ele vem nos dar vida. E estando nós mortos, como é que nós estávamos? Ora, se estávamos mortos, como é que a gente ia andar na direção do Senhor? Você já viu algum morto andando por aí? Tem gente que diz que vê, mas não tem não, amado. A alma não anda não. Se não tiver um corpo vivo para ela andar, ela não vai para lugar nenhum, viu? Se está andando é porque está vivo. Se morreu, não anda não. Está entendendo, amado irmão? Está entendendo, amada irmã? Se nós estávamos mortos, nós não iríamos a Ele de maneira nenhuma. Nem a mão, você já viu o defunto, joga na beira do rio, o cara morreu afogado, morreu, está lá inchado, lá umas piabinhas por dentro comendo o cara. Aí você vai, chega na beira do rio, o defunto estica a mão, diz, me salva aqui, me tira daqui. Se isso acontecesse, a carreira era bonita, né? Eita, carreirão, meu. Mas se o cabo esticar a mão é porque ele não morreu, não é verdade? Rapaz, o homem não morreu não, tu é louco, tira ele daí. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, impossibilitados de agir para a salvação, impossibilitados de andarmos na direção de Deus, sem condição nenhuma de trabalharmos pela própria salvação. Nessa condição, então, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Juntamente com Cristo. Olha, amados. Ele vai repetir algumas vezes. No próximo versículo ele repete de novo. Juntamente com Cristo ou em Cristo. Uma vez que estando em Cristo, estando nele, temos vida. Fora dele, não existe vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A graça vai sendo anunciada, amados. E graça nada mais é do que graça. Você pode chamar graça do que você quiser, mas a graça é apenas graça. E nada mais do que graça. Graciosamente Ele nos amou, graciosamente por nós Ele se entregou, graciosamente Ele nos deu vida. Ele nos achou mortos, impossível. Sendo impossível que fôssemos a Ele, veio Ele a nós. Não existindo sacrifício que nós fizéssemos por Ele, veio Ele e se sacrificou por nós. Para que hoje você viva em ação de graça por esse tremendo sacrifício.
Não em rituais religiosos inúteis, subindo ladeira de joelho, carregando cruz nas costas, dando volta na cidade descalço com vela na mão. A Bíblia chama tudo isso de sacrifício de tolo. Ninguém está ganhando absolutamente um ponto no céu por conta desse tipo de sacrifício. A verdadeira religião, pura e sem mácula, é socorrer os órfãos e as viúvas, ou seja, qualquer tipo de necessitado em suas debilidades, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é prática religiosa. Nas Filipinas, toda sexta-feira da Paixão, tem uns caras lá que se crucificam, de verdade, bate prego na mão e tudo. Gente que se auto-martiriza, pega chicotinho com lâmina na ponta, bate nas costas, sai sangue, que é uma beleza, e acreditam que estão ganhando alguma coisa, algum ponto no céu por conta desse tipo de sacrifício. Sacrifício que nos deu alguma coisa. Foi o sacrifício de Jesus. Amém, amados? O sacrifício que é pedido de mim e de você hoje se chama obediência a tudo quanto ele já estabeleceu, e só isso. Ele não mandou você se crucificar, ele não mandou você bater nas costas com chicote, ele não mandou você subir ladeira de joelho, nem com cruz nas costas, nem andar dando volta na cidade debaixo de sol ou de noite com vela na mão, cuidando para não apagar, se apagar dá um azar danado. Tudo tirado de uma religiosidade humana que as pessoas inventam exatamente por quê? Porque continuam mortas em seus delitos e pecados e não receberam da parte de Deus suficiente força nem para entender e muito menos para fazer as coisas que Ele manda. Amar o inimigo, perdoar o que lhe ofende, dar água ao inimigo com sede, de comer quando ele tiver fome. Arrodear a cidade com a vela na mão é moleza, meu irmão. Quero ver perdoar o que te ofendeu. Dar chibatada nas próprias costas é molinho demais. Eu quero ver amar o inimigo. Coisas que nós só fazemos na força do Espírito Santo. Porque na força da nossa carne não vai nem a pau. Verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, querido? Qual a condição? Além de nos dar vida, nos salvar graciosamente, juntamente nos sentou com Jesus aonde? Onde ele nos ressuscitou. Primeiro, nos ressuscitou, ou seja, para ser ressuscitado você tinha que estar... Então ele te ressuscitou e te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está lá nos lugares celestiais. Quem está assentado lá à direita de Deus Pai é quem? É Jesus. Mas você está em Cristo? Sim ou não? Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, amado? Você consegue entender isso? Isso não é religião. Isso é graça de Deus. Isso não é religião católica, isso não é religião evangélica, isso não é religião dos crentes, isso não é conversa de pastor, isso é graça de Deus, manifestada nas nossas vidas por causa da misericórdia dele. É vida de Deus em nós. Nos ressuscitou, nos fez viver, nos deu vida, nos fez nascer de novo. Esse é o verdadeiro novo nascimento que ele falou para Nicodemos lá em João 3. Era disso que ele estava falando. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o contemplar pela fé, já agora, a glória que nos está reservada para a eternidade. A salvação já é uma realidade, ainda que aguardando a plena glorificação, coisas que nós só veremos mesmo na eternidade. Mas pela fé, nós tanto podemos crer agora,
como podemos contemplar, não com olhos de carne igual esses que a gente tem na cara, mas nós já cremos. E por que cremos? Porque quem falou não mente. Amém? Verso 7. Tudo isso para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, na eternidade, a suprema riqueza da sua graça, que é a própria salvação, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O grande alvo de tudo isso é a exaltação do próprio Deus. A nossa própria glorificação que é realizada por Ele, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, por meio da nossa ressurreição, do nosso novo nascimento, do nosso próprio procedimento de vida, adotado agora que nós nascemos de novo, glorificam a Deus. Por isso, tenha muito cuidado, amado irmão, na forma como você anda, com as coisas que você fala, com tudo aquilo que você faz, porque é indispensável que esse Deus maravilhoso seja conhecido do mundo inteiro, por meio de você, que estava morto e agora recebeu vida da parte dele e precisa irradiar, manifestar essa vida pelos 4 cantos da terra. Amém? Enquanto nós não chegamos lá na glória, manifestemos essa graça de Deus aqui mesmo. Verso 8. Tudo isso porque, pela graça, somos salvos. Graciosidade de Deus nos dá o oposto daquilo que nós merecíamos. O que a gente merecia? Morte, fogo, taca, sofrimentos, inferno. Mano. Pastor, eu não merecia isso não, pastor. Eu não sou ruim não desejo mal para ninguém. Como já falei, se alguém aqui tem que ser um mentiroso, que sejamos nós, não seja a palavra de Deus, né? Se a Bíblia está dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que nessa carência não havia nada que podíamos fazer, e por causa disso a misericórdia dele graciosamente nos alcançou, então essa que é a verdade. Amém? Amém. Mediante a fé. Amados, isso não se explica. Não tem explicação. E assim como a fé é uma dádiva de Deus, Ele graciosamente nos salvou. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Alguém vai te dizer, mas me explique isso aí. Eu não consigo. Mas o que é que você fez? Eu não sei. Mas por que você mereceu e eu não? Eu não faço ideia. Eu sei que hoje eu vivo não mais por mim, mas eu vivo por esse Deus maravilhoso que me salvou. Eu sei que eu estava morto e Ele me ressuscitou. Eu sei que eu estava indo para o inferno, Ele me arrancou de lá e me transportou para o céu. Ah, quer dizer então que você vai morar no céu. Então você é bonito, tu é o lindo. Eu te conheço, rapaz. Tu era vagabundo, bebedor, raparigueiro, ladrão, mentiroso e agora diz que vai morar no céu. Rapaz, eu era tudo isso e mais um bocado de coisa que eu nem posso falar, senão você sai correndo daqui com medo de mim. Mas eu era isso tudo mesmo. E quer dizer que agora você vai para o céu? Rapaz, vou. E quem te garante? Deus. E como você prova? Eu não provo. Eu não tenho como provar. Ele me amou, eu sei lá por quê. O amor dele é irresistível, ele me chamou e eu não tive como dizer não. Ele me chamou e eu fui, eu segui, eu estou aqui, a minha vida hoje é outra. Eu me arrependo daqueles dias que ficaram para trás. Nada daquilo que eu fazia me orgulha, aquilo me enche de vergonha. Se tivesse como eu passar uma borracha e não ter vivido tudo aquilo, eu apagava esse passado da minha vida. Mas Deus pegou aquilo tudo e me perdoou.
Mas e as pessoas para quem você fez mal? Eu preciso pedir perdão a elas e eu espero que elas me perdoem, mas se não perdoarem, o que é que eu vou fazer? Deus me amou e me salvou. Ele me resgatou. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu sou ruim. Eu sei que eu não presto. Eu sei que eu fiz muito mal. Mas Ele anulou meu passado. Ele perdoou meu pecado. Ele me conta agora entre os regenerados dele. Eu nasci de novo. Amém, amados? A sociedade não vai entender isso. Não adianta você bater boca com as pessoas, ir para debates, um xingando de lá, o outro gritando de cá, e rebola a Bíblia na cabeça do outro, chama o outro de ignorante. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. São revelações que vêm a nós por milagre. É um grande milagre que acontece, o Senhor revela essas coisas a nós. Não existe ciência humana que dê conta disso. E ainda por cima, aí no versículo 8, isso não vem de nós. Não existe nada que façamos para merecê-la ou para alcançá-la. Não vem de nós. Não é obra humana. Não foi algo que eu fiz. Não é pelo que você fez. De maneira nenhuma. É dom de Deus. Deus deu. Ele quis dar. Quem vai bater boca com Deus? Deus, por que o Senhor salvou aquele vagabundo? E não salvou aquele tio meu que era tão bonzinho? Meu irmão, não dá para saber, não entra nessa briga não. Ele é soberano. Ele é o autor da vida. Ele dá a quem quer e ele toma de quem bem quiser também. Obrigado, irmão. É ele quem manda. Versículo 9 insiste. Não de obras. Por que não é das obras? Para que ninguém se glorie. Se fosse por arrodear a cidade em procissão com vela na mão, se os outros dão uma volta na cidade, eu ia dar 10. Se fosse para subir ladeira com cruz nas costas de joelho, eu ia subir o Morro do Urubu todo dia. E eu queria ver se eu não ganhava meu lote no céu. O joelho já estava só o osso de fora. Porque não vem de obras. Não é das nossas obras. Para que ninguém se glorie. Há uma inversão aqui. O religioso pensa que ele vai fazer boas obras para então ser merecedor da salvação. O espírita pensa que vai praticar boas obras para reencarnar numa vida melhor depois. Engano fatal. Não é das obras. As boas obras verificadas na vida do crente não salvam o crente, é o oposto. As boas obras que ele pratica só são praticadas porque Jesus já o salvou. E agora, cheio do Espírito Santo, ele tem condição de praticar essas boas obras. E ele vai imitar Deus quando ele deveria se vingar contra uma pessoa, e ele vai lá e a perdoa, a ama, a serve. E o mundo inteiro fica sem entender nada. Rapaz, deixa de ser besta, esse cara te fez tanto mal, você está aí botando comidinha na boca dele, rapaz, tu é besta mesmo. E não é besta, ele é transformado pelo poder de Deus. Ele é um regenerado. Se você entender isso, todos os seus problemas estarão resolvidos com relação a essas dúvidas espirituais. Se você não entender isso, você vai continuar batendo nessa mesma parede toda a vida, até essa cabeçona rachar e o entendimento entrar nesse cérebro aí.
Isso é beabá do Evangelho. Apesar de ser beabá do Evangelho, só o que eu vejo são crentes velhos de 20, 30, 40, 50 anos na igreja, como eu tenho tios, que até hoje não entenderam isso. Estão lá vingativos, que é uma beleza, para ficar de mal de uma daqui para ali. 50 anos na igreja e nunca entenderam. 50 anos de pura religião e de graça de Deus manifestada na vida mesmo até hoje, nada. Porque toda glória é a Ele. A glória é de Deus e não nossa. Se dependesse das obras, cada um se salvava aí, pronto, acabou. Não precisava nem do sacrifício de Jesus. E o verso 10 então explica. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Lembra-se como foi que o homem foi criado lá no Jardim do Éden? Deus cria tudo perfeito, Deus viu que tudo era bom. Depois de tudo criado, ele cria o homem e ele vê então que agora tudo é muito bom. Tudo perfeito. Assim foi criado. O pecado vem e estraga, mancha, deturpa a criação perfeita de Deus. Vem Jesus agora e restaura tudo. Nos recria como feitura dele. Agora, recriados, criados em Cristo Jesus, para aquelas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas por causa do pecado, nós não podíamos andar, nós não conseguíamos andar, não tínhamos força para andar. Na verdade, dominados pelo pecado, nós nem tínhamos como andar, a gente estava cego, a gente não ouvia, não via nada de Deus. Para completar o caroço mesmo, nós estávamos mortos. O que um morto pode fazer? Nada. A não ser apodrecer e feder. Essa é a situação do não regenerado por Deus, espiritualmente falando. Somos, então, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para essas boas obras e não pelas boas obras. Há uma diferença boa entre o para e o pelas. Criado para boas obras. Não foi por causa das boas obras. Em Jesus Cristo nós estamos sendo recriados para praticar essas boas obras. Anteriormente, nós éramos incapazes de praticá-las. Glória a Deus, porque mesmo estando nós mortos, Ele veio e nos deu vida. Glorifiquem a Ele por isso, queridos. Por mais que seja difícil, ou melhor, impossível de ser compreendida, essa é a nossa realidade como regenerados em Deus.